Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma explanação um pouco rápida a respeito do transplante cardíaco realizado no ex-apresentador da Rede Globo, Fausto Silva. Muito tem se questionado, colocado sob dúvida a possibilidade do paciente ter furado fila do transplante SUS. E a gente está aqui um pouco para esclarecer como que é realizado mais ou menos para você que é leigo, os pacientes que são elegíveis ao transplante e os pacientes que não são elegíveis. E quando esse paciente ele sai de uma parte da fila e ele vira prioridade, e quando o paciente que às vezes é o primeiro a esperar, ele não pode receber o coração. Então vamos lá. Como dito já em outras apresentações, para o paciente entrar em prioridade ou em fila de transplante, o exame basicamente prioritário é o teste cardiopulmonar de exercício, que é o teste que mostra a capacidade e a demanda que esse coração consegue ofertar de oxigênio e nutrientes para o corpo. Quando essa demanda é abaixo de 10 ml por quilo por minuto, esse paciente ele é um candidato a entrar na fila do transplante. Não quer dizer que esse paciente vai ser transplantado. A entrada desse paciente na fila de transplante requer inúmeras forças-tarefas. A primeira é a otimização do tratamento farmacológico. Há inúmeros tratamentos farmacológicos que não podem faltar ou numa dose que seja aceitável para o paciente. Então, se isso não aconteceu, esse paciente tem que ser avaliado desse ponto de vista. A dosagem é o mais importante e a utilização de medicações que conhecidamente melhoram a fração de ejeção e melhoram a sobrevida do paciente podem muitas vezes tirar esse paciente da fila do transplante para um paciente apenas com insuficiência cardíaca que merece um tratamento e uma reabilitação cardiovascular. Perfeito? A reabilitação é feita através de exercícios periódicos, acompanhados num ambiente hospitalar, onde ele é monitorizado, um eletrocardiograma, e os exercícios são prescritos exatamente pelo médico, de acordo com o exame chamado teste cardiopulmonar do exercício, ou ergospirométrico, que a gente bem conhece. Vamos lá. Segunda parte. O paciente fez todas as medicações possíveis que são benéficas e não melhora. Aí a gente tem que ver, no contexto do paciente, se ele é elegível a alguma terapia intracardíaca de auxílio. Vamos dar um exemplo, marca-passo. O paciente, se ele tiver uma arritmia como fibrilação atrial, ele pode se beneficiar do uso do marca-passo para controle da frequência cardíaca e para que esse coração não se desgaste mais do que ele já está desgastado. Outra forma de você tentar melhorar é a terapia de ressincronização cardíaca. Essa terapia ela é exclusiva para pacientes que têm bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo é um atraso no eletrocardiograma que permite que as duas câmaras cardíacas, dependendo do tamanho desse atraso, elas batam de forma assincrônica, piorando a performance cardíaca. Então, a terapia de ressincronização nada mais é do que uma estimulação do ventrículo esquerdo para que ele e o ventrículo direito possam, de uma forma mais sincrônica, melhorar a fração de ejeção desse paciente. Quando eu falo em fração de ejeção, a gente tem que pensar na performance cardíaca e muitas vezes esse paciente sair da fração de ejeção de 30% ou 32% e conseguir recuperar para 40%, saindo imediatamente da fila e da prioridade de transplante. Beleza? Uma outra possibilidade é, se o paciente já teve uma arritmia ventricular maligna, como uma fibrilação ventricular, e esse paciente já foi desfibrilado, ou seja, esse coração já parou e ressuscitaram esse coração, esse paciente é candidato e é obrigatório ele ter um dispositivo. Então, esse outro dispositivo, chamado de cardiodesfibrilador implantável, é um dispositivo que fica simplesmente monitorizando se outra arritmia maligna pode acontecer. Se ele identifica essa arritmia maligna,
em algum momento, ou o paciente em repouso, ou o paciente fazendo algum tipo de caminhada, ele vai disparar uma desfibrilação, que é o mesmo mecanismo daquelas PAs onde a gente vê, ou do DEA, que é o paciente desfibrilado com a carga máxima de joules, e esse ritmo ele é revertido, e o paciente toma esse choque, e esse choque salva, e muitas vezes o paciente não evolui para óbito. Então, são esses três. Posteriormente, é avaliada a condição clínica do paciente, que é o mais importante. Muitas vezes o paciente, independente de todas as terapias utilizadas farmacológicas, terapias de intracardíacas como o CDI, o ressincronizador e o marcapasso. Em alguns casos os pacientes não têm indicação de colocar, outros casos têm, e quando tem que ser colocado. O paciente ele é preparado para o transplante. O caso do Fausto Silva, o paciente chegou já com insuficiência cardíaca classe 4, né, que é dispneia repouso, que a gente considera, né? Ele entrou em edema agudo pulmonar, ou seja, o sangue do coração acabou se acumulando no pulmão, e esse sangue do pulmão fez na verdade, o quadro clínico dele ser classificado como uma insuficiência cardíaca grau B. Isso depois a gente pode discutir. Ele ficou internado, as terapias medicamentosas foram otimizadas e, se possível, já começar um padrão de imunohistocompatibilidade. O coração, ele precisa, como qualquer órgão, ser compatível. Não adianta você colocar um coração, sendo que o outro coração, ele é incompatível imunohistologicamente. Isso vai dar rejeição e você vai perder um órgão e um paciente, provavelmente. Porque esse paciente, antes do transplante, ele é colocado num regime de imunossupressão importante para que diminuam esses tipos de reações pós-transplante. Em relação ao transplante, o transplante cardíaco começou em 1976 na África do Sul e até hoje foram realizados 50 mil transplantes cardíacos com uma experiência de 30 anos. Existem hospitais que esses hospitais especificamente têm que ser credenciados para receberem pacientes transplantados. Esses hospitais, infelizmente, 80% deles estão localizados no estado de São Paulo. Falo São Paulo, Campinas. E assim, temos hospitais particulares, Sírio, Einstein, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, e hospitais de cunho SUS. O que não quer dizer que o paciente que entre no hospital particular, ele possa atravessar a fila do SUS. A fila do SUS, ela é unânime para todos os tipos de órgãos transplantados, certo? Isso é uma lei. É um crime se qualquer pessoa, por qualquer motivo, consiga um órgão e fure a fila sem os critérios que existem, que eu vou citar mais para frente, que são critérios de gravidade, onde o paciente realmente ele pode pular um outro paciente dentro do território nacional, tá? Como eu disse anteriormente, nos Estados Unidos a realidade é um pouco diferente, o paciente pode ficar com dispositivos extracardíacos e aguardar por até 2 anos, tá? A gente tem o HeartMate 3, que o paciente vai com uma bolsinha para casa e fica até durante 2 anos aguardando esse transplante chegar. Enquanto isso, toda a imunohistoquímica é feita, o paciente ele é otimizado, enfim, é uma outra realidade. A nossa realidade que a gente tem, que é o que eu vivi na época em que eu estive fazendo residência no Dante Pazanese e rodei no transplante pulmonar, no transplante cardiopulmonar, ou transplante cardíaco isolado, porque existe transplante duplo. O paciente normalmente aqui no Brasil não tem essa disponibilidade, e o SUS muitas vezes não tem a capacidade monetária de oferecer esse dispositivo extracardíaco para ele aguardar em casa. Então esse paciente, quando chega num grau muito avançado, onde ele precisa estar entubado, onde ele está já otimizado, ele é durante 14 dias colocado num tipo de circulação extracorpórea. O coração como se fosse, ele é uma máquina onde durante mais ou menos 2 semanas ele suporta aguardar o transplante chegar.
Esse paciente, que muitas vezes ele podia estar lá atrás da fila, à medida que ele chega com essa descompensação, com as medicações otimizadas, ele passa a ser a prioridade. Porque ele está num grau de evolução da doença que pode colocar em risco a vida dele. E às vezes outros pacientes que estão um pouco mais estabilizados, estão na enfermaria, podem aguardar. Essa é a coerência da fila do SUS. A fila do SUS nunca é atravessada. Podem ter certeza do segmento dessa lei, que é uma lei para o nosso território nacional, seguida em todos os hospitais, tanto público quanto hospital particular. Então, não há possibilidade dessa querela de que o Faustão ou qualquer outro paciente possa passar à frente na fila, a não ser que ele tenha descompensado, tenha entrado num grau de disfunção realmente que o coloque como prioridade, ele já tenha o perfil histoimunoquímico realizado e apareceu o coração para esse paciente e o transplante é realizado nessas condições. Beleza? Desculpe se foi um pouquinho prolixo, o tema é bem palpitante. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar no inbox. Um grande abraço.